sagrado. Metonina. Metonomia. Metonímia. Não. É metonímia. 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 A palavra me ficou na memória desde os anos 1930, quando publiquei o meu livro de estreia. Aquele romance de seca chamado O 15. Continue. Esse trecho compõe a parte inicial da crônica. Responde em seu caderno, a crônica foi narrada em que pessoa? Transcreva um exemplo que justifique sua resposta. Então, a crônica, ela é em que tipo de narrador? Narrador observador ou narrador personagem? Observador. Não, narrador personagem, primeira pessoa. Responde aí, viu? Narrador personagem, primeira pessoa. Aí, olha, na narrativa analisada nesta unidade, o narrador identifica também como autora do romance O 15, história de uma família de retirantes do Nordeste que abandona a casa para fugir da seca. É o autor quem escolhe o tipo de narrador para a sua narrativa. Na literatura, não se deve confundir a figura do autor com a figura do narrador, que é um elemento de ficção no texto. Então, o narrador é diferente de quem escreve. O eu lírico ele é diferente de quem escreve. O eu lírico é a personagem do texto. É a personagem quem escreveu o texto, uma pessoa imaginária que escreve aquele texto. E o narrador é aquele também que está narrando o texto. E é diferente. Por exemplo, você tem uma música, a música pode ser cantada por Ivete Sangalo, mas ela não é o eu lírico, certo? O eu lírico é a personagem daquele texto. A identificação do tipo de narrador depende do modo que o narrador se comporta na narrativa. É esse comportamento de narrador que define o que se determina foco narrativo. Ou seja, se o narrador apenas relatará a história ou se participará dela. Dependendo do modo como se comporta a narrativa, o narrador pode ser observador e neutro. Sua presença não é percebida pelo leitor, porque ele apenas conta os fatos, sem se manifestar e interferir ou dar opinião ao longo da narrativa. Nesse caso, o foco narrativo é em terceira pessoa, certo? O narrador personagem, o narrador em primeira pessoa, ele, ao mesmo tempo que narra, ele também participa dos fatos, como acontece com o personagem da história. Por isso, o leitor percebe sua presença manifestada na primeira pessoa ou do singular ou do plural, nós e eu. E o foco narrativo é em primeira pessoa. O narrador intruso, ele não faz parte da história como personagem, mas interrompe a narrativa para comentar os fatos, expressar sentimentos e opiniões, julgar as ações e comportamentos dos personagens, entre outras intervenções. O foco narrativo pode ser em primeira ou terceira pessoa. Relembrando, é o autor quem escolhe o tipo de narrador que quer para a sua narrativa. Relendo esse trecho aqui, essa passagem em que o narrador se manifesta. Leia aí para mim, Marcos, por favor. Certo. Releia esta passagem em que o narrador se manifesta. Era homem de algumas posses, casa própria com loja contígua, onde instalara o armazém. Vivesse ele no Ceará. O armazém se chamaria Bodega. Em Pernambuco, Venda. No Pará, Mercearia. Em São Paulo, Empório. E já que eu não quero designar o local do crime. Então, que tipo de narrador se manifesta nesse trecho? É o narrador observador, personagem, narrador intruso? Personagem. Não. Personagem, professor. Ele Não. diz aqui no final. E já que eu não quero designar o local do crime.
Ele é um narrador intruso, justamente no finalzinho, e já que eu não quero designar o local do crime. Ele está sendo intruso, ele já entrou com a opinião dele no texto, certo? Ah, certo. Então, Certo. o narrador, ele seria narrador personagem, se ele não tivesse colocado essa frase aí, ou personagem ou observador. Mas como ele colocou essa história dele aí, mas eu não quero, quando fala assim, querer e tal, coisa Ah, da é a pessoa, opinião dele, no a caso. opinião dele, pronto, aí ele se torna um narrador intruso, viu? Alguém ia Entendi. perguntar, ok? Todo mundo. Eu. Quem foi? Eu. Diga. Eu queria saber, isso que ele falou aí, pode ser uma quebra da quarta parede? Quebra do quê? Da quarta parede? O que é isso? Não é o que divide o leitor, o espectador do livro ou do Nunca filme. ouvi falar sobre isso, não. De onde você tirou É isso? que ele, não tem Isso é Quebra de aquele. quarta parede é quando o personagem de alguma coisa interage De com o onde vocês espectador. tiraram isso aí, que eu nunca vi falar? Isso é É modo de quando o falar, eu personagem acho. interage com você, entendeu? É a quebra da quarta Não, parede. não existe isso, não. O que vocês tiveram como fonte a internet, isso é tudo conversa. Isso é modo de falar, isso não é uma coisa que isso deve dizer. Não tem isso. Nunca ouvi falar. Né? Na língua portuguesa não existe quebra de 4 paredes, nem de 5 paredes, Eu não. já ouvi falar, mas eu não conheço, não. Esse Né? negócio. Nunca ouvi falar essas coisas, não. Professor. Quebra de quarta parede é geralmente quando um personagem que está em um filme, um livro ou em algum jogo fala com quem está jogando, lendo ou assistindo o filme. Ele sabe que ele está dentro de um filme, algum jogo, alguma coisa desse tipo. Geralmente isso é quebrar a Mas quarta parede. sim, mas não tem na língua portuguesa, no estudo da língua portuguesa, de redação, de literatura, não tem essa história de quebra da quarta parede. Pode ser que venha mais à frente, mas até o momento nunca ouvi falar, certo? E eu estudo, e eu sou qualificado, todo ano faço o curso do Enem, certo? Que eu sou selecionado, e essa história de quebra de quarta parede é vocês aí com as histórias de jogo aí, certo? Mas na literatura ainda não chegou esse conceito. Não conheço, certo? Agora sim, pode ser que tenha essa ideia aí, certo? Da pessoa estar dentro de um jogo e ela está sendo uma personagem do jogo e uma outra pessoa, aí ela conversando sobre essa personagem do jogo, caracterizando ela todinha, isso é chamado de narrador intruso. Agora esse negócio de quebra de quarta parede não existe não, viu? Tá Certo? ok. Pronto. Então, releia as seguintes passagens do texto e responda as questões no caderno, certo? Aí não era velho, mas pior que velho, porque era gasto. Até mesmo por amor não se interessava grande coisa. E aquele corpo. Ah, está na outra página. Aqui, ó. Tinha que responder. Na verdade, não. Não, não tem nada de Não, tá responder. certo, tá certo. Aí tem aqui. Não era velho, mas pior que velho, porque era gasto. Até mesmo por amor não se interessava grande coisa. E aquele corpo franzino, amarelo, certo? Não, não era de pedir amores. Só a convivência morna, insossa, inté, como se diz em São Paulo. Durante 5 meses, o pobre revolveu dentro de seu magro peito doente o punhal venenoso do ciúme. Porque porque se pode perceber da participação do narrador nesses trechos. Por quê? Quando eu digo assim, não era velho, mas pior que velho, porque era gasto. Eu estou dando uma opinião ou não estou dando uma opinião? O narrador está dando uma opinião ou não está dando uma opinião? Tá dando sim. Está dando uma opinião. Então, é isso que se pode perceber do narrador, certo? Ele, além de participar da história, está dando opinião sobre a narrativa.
Essa é a resposta. Sua opinião é participando. Certo. Que imagem você faz do marido a partir da visão apresentada pelo narrador? Que ele é um homem, assim, pelo amor de Deus, né? Um homem... Que ele era um homem ciumento, que ele era um homem doente de ciúme, né? Ele era um velho acabado, certo? Ele era um velho acabado, certo? Ele só se interessava em trabalhar, ele era focado no trabalho, como disse no segundo trecho. Então, tudo isso aí. Eu vou colocar doente da cabeça. Certo. Não, doente da cabeça é diferente. Tinha problemas psicológicos, aí sim, a forma mais culta de falar. Aí explique no caderno a opinião do narrador subtendida nesse trecho. Certo? Subtendida nesse trecho. Claro, não era justo que a jovem esposa, depois de recondicionada, graças às finanças do marido, tivesse vantagens dessa nova situação de mulher bonita, em prejuízo do supradito marido. Não era justo, mas este mundo vive de injustiça. Aí ele pergunta aqui, explique no caderno a opinião do narrador subtendida nesse trecho. Que a mulher, o quê? Para o narrador aqui, que a mulher era a pior coisa do mundo para nessa situação. E a provocadora, tudinho, era a mulher, da traição. É o que deixa a entender aqui. Que a mulher era o pivô da traição. Número 5. Você já viu nesta unidade que o narrador também se manifesta dando pistas sobre o desfecho da história. Qual é a pista dada nessa personagem, nessa passagem? E o destino, que não gosta de amores ilegais e costuma castigá-los com maus fados, fez a seguinte intervenção. Ou seja, o narrador está dizendo aqui, o quê? O destino que não gosta de traição fez a intervenção, fazendo os dois se separarem. Exatamente. Que a vida dos amantes, elas teriam uma consequência trágica. Muito bem, Gustavo, é desse jeito mesmo, viu? A vida dos amantes seria trágica. Pronto. Recursos estilísticos. Ao escrever um texto, o autor ele faz escolhas para produzir efeitos expressivos diversos. São os recursos estilísticos ou as figuras de linguagem que a gente já estudou no primeiro bimestre na sala de aula. Os efeitos utilizados no texto que auxiliam na maneira de escrever. Espera aí, vê se tem uma zoada aqui grande. Aí nós temos a metonímia, certo? É uma figura de linguagem. Ela faz parte daquele montante de figuras de linguagem que já foram apresentadas em sala de aula para vocês. Eu falei da metáfora, da antítese, da personificação, da metonímia também já foi falado logo no primeiro bimestre. Da ironia, tudinho e tudo mais, certo? Aí nós temos aí a metonímia. Aí Raquel de Queiroz, no início do texto, dá exemplos do uso de metonímia como recurso de linguagem. Relendo essas frases, vamos ver os trechos destacados. Um crítico examinando a obrinha, censurava-me porque em certo trecho da história falava que o galã saíra andar com o peito entreaberto na blusa, certo? Aí, ó, caso de metonímia em que o efeito peito entreaberto é usado no lugar de causa, blusa entreaberta no peito. A metonímia é uma substituição por uma expressão que eu
eu posso identificá-la, certo? Uma expressão de relação. E citava o exemplo clássico. Taça espumante. Caso da metonímia em que o continente taça é usado no lugar do conteúdo, o vinho da espuma, viu? Aí vem aí, ó. No quadro 1, há um trecho que é citado o exemplo da metonímia prática. Metonímia prática. Nele, o narrador conta a história como uma pensionista resolveu acabar com os trotes que recebia por telefone. Aí, tal. Isso aqui a gente não precisa fazer, certo? Porque tem que voltar lá para o texto da frente. E aí tem a metonímia. Quem não tem um livro vai copiar essa definição aqui, certo? Vai recopiar. E quem tem livro também vai fazer isso aqui. 2 minutinhos. Copia aí no caderno. 2 minutos. Estou contando aqui. Terminaram? No. Não. Aqui está chovendo bem forte. Aí está chovendo? Sim. Não, aqui não tá chovendo bem fraquinho. Tu mora onde, Gustavo? Também. Na praia, é? Não, é perto do... Não tem o Anjinho Azul? Sabe o Anjinho Azul? Anjinho Azul? É a escola, é? É, a escola Anjinho Azul. Não tem... A Rua do Faustino direto. Depois, a Aham. primeira depois da igreja. A primeira depois da igreja entrando. Mas- A rua da casa da minha avó. E não tá chovendo aí, que estranho. Se tiver chovendo, eu acabei de olhar aqui, tá chovendo praticamente nada. Tá aí nos ping Por bem aqui fino. tá uma chuva forte. Pois aqui o calor tá rachando. Tu tá onde? Santa Rita. Ah, minha filha, daqui a pouco chega aí, viu? Santa Rita é a última terra a cair a água. Tá, o senhor virou por acaso temporal, foi? Virou por Minha acaso filha, eu analista. sempre analiso os temporais. Tá certo. E aí, tá melhor essa foto? Não, eu não tô olhando não, depois eu vejo. Mas não vou comentar Nossa, que ignorante. agora não, viu? Ah, agora sim, Luiz. Agora sim. Agora tá Vou mostrando. deixar isso daí. Vou deixar isso daí. Aí bota né, o homem cheio de flor, não sei o quê, coisa cheia de flor na cabeça. Parece que tá morto. Nossa. Ah, velho, a impressão que dava, viu? O homem cheio de foto bonita, aí tu bota uma foto cheia de flor, cheia de coisa, preto e branco, sei lá. Esse também tá cheio de flor, só que esse realmente tá bonito. Essa aí, essa não tá na Esse homem com cabeça qualquer dele. coisa ele fica bonito. Não, não fica Incrível. não. A outra foto tava horrível. Mas essa não era ele, não. Pessoa, professor. Hein? Não é a mesma pessoa, não. É não? Pra mim esses coreanos Não. é tudo igual. Haha. Só eu e Jasmine pra saber diferenciar esses meninos aí. Tô vendo. Terminado, Parem de- concluído e parem de- finalizado. Parem de conversar e vão fazer a atividade essa aí, que eu já dei 2 minutos, já passaram 6. Oi. Terminado, concluído e finalizado. Certo, eu escutei. Eu vou passar para a próxima página. Pode passar.
Lembrar que a metonímia é uma substituição por um termo por outro, de um termo por outro. Mas eles têm uma relação de proximidade, de independência e de inclusão. Então, nós temos isso aí como uma figura de linguagem. Essa figura de linguagem, ela tem várias. Aqui, ó, o mundo em boas mãos, certo? Aí tem aqui, qual é o slogan dessa propaganda? Aliás, lê aí essa propaganda para mim, o Davi, lê aí para mim, por favor. Calma aí. É a propaganda que tem a foto com a terra ali. É essa aí mesmo. Nosso agradecimento e reconhecimento a todos aqueles que compartilharam conosco o sonho de um mundo melhor. Dia 5 de junho, uma homenagem a 7 ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Ok, então nós temos aí uma propaganda, certo? A linguagem é linguagem verbal e não verbal. Ok? Aqui já está passando, já está abrindo o tempo. Aí, qual é o slogan dessa propaganda? O slogan é uma frase curta, certo? Que ela fixa na nossa mente. Qual é o slogan, Marcos? Oi. Qual é o slogan dessa propaganda? Qual é o nome? Rapaz, esqueci. O mundo em boas mãos. Muito bem, Gustavo. Esse aí é o slogan, muito bem. Que tipo de metonímia é presente na frase slogan? Ou seja, é uma parte de um todo, certo? Parte de um todo. Então, no caso de mãos, é uma parte do todo que é o corpo, viu? E o mundo também. Então, aqui a letra B é o que significa essa metonímia, certo? Você bota aí a parte de um todo. Aí, olha, tem uns efeitos aí. Lê aí para mim, Marcos. Certo. Metonímia. Não, deixa eu ler aqui no caderno que... no livro. Pronto. Achei. Metonímia, ocorrências e os exemplos. Uhum. O efeito é usado em lugar da causa. Por onde o grupo passava, eram só risos e alegria. Risos e alegria. Risos e alegria são o efeito das ações praticadas pelo grupo. O autor é usado em lugar da obra. Adoro Raquel de Queiroz. A obra de Raquel de Queiroz, no caso, né? O continente é empregado em lugar do conteúdo. Bebeu 4 copos de suco. Bebeu o conteúdo dos copos, do suco, e não os copos. A parte é empregada em lugar do todo. O bordado foi feito por mãos habilidosas. Foi feito por pessoa habilidosa. O todo é usado em lugar da parte. O governo está envolvido no escândalo. Pessoas que fazem parte do governo. O nome do indivíduo é usado para indicar um grupo. A ciência espera outros Einsteins. Bons cientistas, como o famoso cientista Albert Einstein. O lugar é empregado em vez dos habitantes. Os Estados Unidos rejeitaram o acordo pela preservação ambiental, que são pessoas do país ou do governo estadunidense rejeitaram o acordo. Né? O singular é utilizado em vez do plural. O jovem é contra injustiças. Os jovens em geral, né? É isso. Ok, aí nós temos a ironia, certo? Na próxima página, que é outra figura de linguagem. Na narrativa de Raquel de Queiroz, percebe-se a ironia nas escolhas de linguagem ao imprimir os comentários ou as descrições das ações ou fatos da história em um tom tosco, jocoso, zombeteiro, debochado. A ironia é essa figura de linguagem. A ironia é demonstrada tanto pela intenção de quem escreve quanto pelo contexto da história. Por isso, por necessidade do interior, havia um homem, não era velho, mas pior que velho, porque era gasto.
O termo gasto geralmente era usado para algo deteriorado, que não tem mais uso. É empregado para caracterizar de um jeito debochado, sarcástico, a postura e os hábitos do marido ao se casar com a jovem, certo? Aí, se casar com a jovem. Deixa eu ver aqui. Tá, ok. Escolha de linguagem sugere de forma, de certa forma, irônica, uma crítica. Né? Um homem velho casando com uma mulher nova, certo? Isso é uma crítica que a autora faz no texto dela, dessas crônicas que a gente viu. Além da questão do machismo, essas coisas que a gente já tocou aqui. A ironia também ela pode ser construída falando-se o contrário do que quer dizer, com intenção sarcástica, como neste exemplo. Que bonito exemplo de cidadania, pichar os muros de uma cidade em época de eleição, né? Então, que bonito exemplo, está no lugar de péssimo exemplo. Relê o trecho. Relendo esse trecho para responder. De jeito que, apesar de tão mal ajambrado, o nosso homem casou, justiça se faça, que não tentou a Deus com nenhuma beldade. Procurou moça pobre. Explico no caderno por que podemos considerar irônico esse comentário do narrador. Porque ele procurou uma pessoa pobre, não uma pessoa rica, né? Aí a resposta é essa. Ele procurou uma pessoa pobre ao invés de uma pessoa rica. O que foi? Diga aí, Marcos. As aspas, tipo, numa frase, por exemplo, indica muito a questão da ironia, né? Da ironia, da pessoa pegar Queria dizer outra coisa. e outra coisa. Isso, era isso que eu ia falar aqui. Certo. Então, olha, releia a frase com a expressividade para produzir o efeito irônico. Você fez um excelente serviço, hein? Mal sai com o carro da garagem e ele pifou. Então, aí nós temos outro exemplo de ironia. O polissíndeto, né? O polissíndeto, ele é a repetição da conjunção. Essa conjunção pode ser o e, pode ser quando, pode ser embora, pode ser qualquer outra conjunção, certo? Então, na unidade anterior, você viu o recurso da justaposição, que consiste no encadeamento de palavras, frases ou orações, dispostos todos lado a lado, em uma sequência de ideias conectadas. Frases, orações, produz os textos feitos de sentido, por exemplo. A sensação de movimento contínuo em série. Observe como, em sua narrativa, Raquel de Queiroz empregou a justaposição nesse trecho. E assim bela, e assim vestida, e assim pintada e formada, começou a lhe pesar o marido infinito. Então, aqui nós temos uma conjunção. Que elemento de ligação foi usado nesse trecho para ligar as expressões justapostas? Qual é a conjunção que está se repetindo, em outras palavras? Qual é a conjunção que está se repetindo aí? A conjunção aditiva e. Tá bom. Conjunção aditiva e. Que efeito de sentido ela produz? Que efeito de sentido ela produz? Sentido de quê? Sentido de adição, viu? Sentido de adição, coisas sendo adicionadas simultaneamente. Aí tem o polissíndeto. Lê aí, Davi, para mim, por favor, o que é polissíndeto. Esse cinza, né? Uhum. O recurso de construção que encadeia ou justapõe a palavra ou ideias, conectando-as por meio de uma conjunção que se repete de modo enfático. Geralmente, o recebe o nome de polissíndeto. Ok, copia isso aí no caderno agora.
3 minutos para copiar. Para a gente encerrar a aula. 3 minutos. Agora começou a chover. Foi? Chegou aí a chuva? Com certeza. Está forte, né? Chegou aqui também, agora tá forte. Sim. Hã? Pois aqui já passou faz tempo, agora tá um sol. Aqui também. Pronto, pessoal. Agora é só chuva e bênçãos. Fazer, sem conversa. Sem conversa. E conversa não faz. Professor, 4 minutos, viu? Três minutos, viu, nono ano? Estou esperando. Professor, Oi. Maria fala, viu? Sim, é porque ela é participativa. Ela é muito Aí. participativa. E quem participa muito assim vai longe na vida. Ô, Davi. Ela Davi. participa, mas ela fala muito alto. Eu tô escutando ela daqui do quarto. Sim. eu tô Davi. escutando ela aqui do lado. Ô, Davi, Oi. chega lá em Maria e diz a ela que eu mandei um poder da beleza pra ela. Professor, terminei. Ok. Davi, tu já terminaste para estar falando? Tô em geralmente o Cuida. Pronto, Marconildo. Ok. Terminei aí. Terminei, Marconildo. Beleza. Ei, se tiver cantando aí, mute seu microfone, viu, seu Marcos? Terminei. Tá certo, Gustavo. Dois minutos, viu? Correto. começou a chover aqui agora. É, aqui tá fechando de novo, vai chover aqui de novo. Professor, falta um minuto para acabar, viu? Aí vai cair a ligação, a gente vai fazer o seguinte. Vai acabar a aula. Oi? Não dá mais tempo, não. Vai acabar agora, vai cair agora. Começou aqui agora. Professor, vai encerrar, vai cair agora. Gente, tchau vocês, bom dia. Na próxima aula termina. Tchau. 7º ano, viu? Vou mandar o link agora. Vou mandar o link agora, viu, Gaudêncio? Certo.
Terminaram, meninos? Há muito tempo. Pode Terminei. sair, pode sair, quem terminou. Tchau, vocês. Tchau. Até a próxima aula. Tchau. Viu? Aula de vocês amanhã. Tchau. Não se vá, professor, não se vá!